Quarta semana estudando pro Enem. Sou uma estudante bem atípica, porque eu já sou mais velha, já sou formada. Não só estudo pro Enem, mas eu também estudo com outro objetivo, não é só de ser inteligente. E o meu objetivo dessa semana é fazer 20 questões de matemática por dia, chegar na terceira semana do meu cursinho em matemática, porque eles estão na terceira semana e eu estou na segunda semana ainda. Escrever 2 redações essa semana e meu computador acabou de chegar do concerto, então agora eu posso voltar e criar os meus Anki Cards, né, que seria aqueles flashcards. E eu quero criar os meus Anki Cards com base no simulado, né, resolução dos simulados das questões que eu errei. E por mais que pareça pouquinho falando, né, pra mim não é, e na minha rotina também não é. Lembrando, eu não sou uma aluna tradicional, só vestibulando. Eu tive essa fase quando eu era mais nova. Os meus pais tiveram condições de me manter em casa, né, enquanto eu só estava estudando. Lembrando que o meu objetivo em passar no Enem não é esse ano, é em 3, 4 anos, por conta da minha vida. Em 5 minutos eu tenho um meeting, encontro com o advisor do college aqui. Acho que eu vou conseguir pegar a álgebra intermediária. Eu acabei de escrever pro professor, mandei um e-mail pra ele, perguntando se ele pode me adicionar na classe dele. E amanhã eu vou lá na aula e pedir pra ele me adicionar na aula dele. Estou passeando com a minha cachorrinha e é a maneira que eu faço a minha atividade física, mas também fico conectada com as notícias e a atualidade do Brasil, porque eu sempre tento escutar um podcast. No caso, eu tô escutando o podcast da Natuza, que tá falando sobre a lei da misoginia. Faz o que pode, na verdade. 2 horas da tarde, eu tô super lerda, eu não parei pra estudar ainda pro Enem. Quando cheguei ao Cabela, eu fui almoçar e ontem eu vi uma vaga de emprego no hospital aqui onde eu moro pra trabalhar com pesquisa de stroke, AVC, e eu tive a oportunidade de trabalhar com essa mesma vertente de pesquisa no hospital em São Francisco. Então, quando eu vi essa vaga ontem, eu falei, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, né, de manhã. No caso, hoje de manhã seria aplicar para essa vaga, mas como eu acordei, tive um meeting com a minha advisor, depois eu fui mandar mensagem pro professor, etc, etc. Acabei aplicando só quando eu voltei de caminhar com a Bela. Meu chazinho aqui, vou começar a estudar, vou login, vou colocar meu celular para fazer um time-lapse dos meus estudos e vou tentar fazer 10 questões em 1 hora. A questão é, quando eu faço questões, mesmo que eu acerte, eu vou olhar o vídeo e a explicação do professor, porque eu quero saber se o meu pensamento lógico tá certo ou se foi porque eu inventei um pensamento. Então, não importa se a questão estiver certa ou errada, porque eu perco um pouco de tempo, mas eu quero entender qual foi o pensamento do professor, se meu pensamento chegou perto do pensamento do professor, se foi igual, se foi diferente, o que o professor fez diferente, o que eu podia melhorar no meu pensamento, para onde eu estou indo. Isso faz com que eu perca um pouquinho de tempo, né, por questão, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Terminei as minhas 10 questões em 1h20, não errei nenhuma. Jantei, tomei banho e eu vou estudar um pouquinho. Acho que eu vou assistir umas 2, 3 aulas de matemática e tentar fazer alguns dos deveres. Eu falei que eu ia fazer redação, mas eu tô com um pouco de hiperfoco em matemática. Bom dia, hoje é quarta-feira. Acabei de acordar. Preparar um café. Copo de gelo. Pra ser sincera com vocês, eu achava que eu era boa em matemática, até porque eu fiz várias matérias de matemática, principalmente matérias como estatística e probabilidade, porque é foco mais em pesquisa, e a paixão da minha vida é pesquisa. Quando eu fui fazer o Dare Science, eu tive que passar por matemática também, dizer que eu tenho um gap muito grande em álgebra linear, né? Inclusive, eu tava conversando com o meu parceiro, porque meu parceiro, ele é um matemático, né? Ele foi pra universidade, fez lá, tem vários prêmios em matemática, inclusive ele quer fazer um PhD numa matemática abstrata e tal. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava fazendo minha matemática, eu passei por fração. 2 anos e meio atrás, eu vi fração novamente, não foi aquela fração extensiva, foi, se não me engano, 2 ou 3 semanas de fração pra ficar confortável com fração e manipulação de decimal. Eu passei por fração agora na segunda-feira, né, nessa segunda-feira com o Ferreto, de 10 exercícios eu errei 3, eu não me senti confortável com fração. E ontem eu fui pra potencialização. Só que eu ainda tô com uma coisa dentro de mim, assim, por mais que eu tenha, né, acertado. Ontem eu fui fazer um exercício de fração e acertei, com contextualização, era comigo mesma, eu não estou confortável com fração. E é uma coisa bem básica, é uma coisa assim que menino de 8, 9 anos tá aprendendo na escola, sim. Então por que eu tô falando isso? Pra você ser sincera com você mesma. Eu tô vindo aqui me expor, né, então provavelmente o pessoal vai falar, é burra pra caramba, fração é o mínimo básico, etc, etc. Pode ser o mínimo básico
pra amanhã, hoje pra mim não é, né, e tal, tô com uma dificuldade ali. Então seja sincero com você mesmo, não pule um assunto que você não domina, porque vai pedir mais lá na frente. Eu tenho certeza, e matemática é construção, né, é build up. Então se você perde uma coisa aqui, isso aqui vai com você, ó, e vai te prejudicar lá na frente. Então seja sincera com você mesmo. Você não tá sabendo adição, você não tá sabendo multiplicação, volta, vai fazer continhas, entendeu? Não tá sabendo fração, tá sabendo manipular decimal, volta, vai fazer continhas sim, entendeu? Não deixe, tipo, ai, que vergonha, não sei fração, o menino de 8 anos tá aprendendo isso. Não, menino, lá na hora da prova é você mesmo, o menino de 8 anos vai estar lá no 8 anos dele, entendeu? E o seu concorrente vai ali do seu lado, né, ele com as dúvidas dele, e você plena. Então seja sincera com você mesmo. O que eu fiz? Eu fui no YouTube, digitei frações, Enem, abri várias abas aqui, eu vou assistir todas as aulas e depois vou tentar procurar exercícios. Eu estudei durante 1 hora, mas eu fiquei super ansiosa por conta que eu comecei a ver o livro e os exercícios da aula de hoje à noite no college, que é a álgebra intermediária, e eu cheguei à conclusão que eu não estou preparada para pegar essa matéria. Por que eu cheguei nessa conclusão? Aqui nos Estados Unidos existe uma coisa chamada GPA, que é mais ou menos como se fosse um IRA. Eu lembro que a UNB, ela tinha IRA, né? Você tem o A, B e C, e a nota... Se você não tira uma nota máxima, o seu GPA abaixa. No caso, o GPA aqui é 4 de 4. Então, se eu não tirar um A, né, que seria entre o 10 e o 9 ou 10 ali, meu GPA vai pra baixo. E eu quero, logicamente, pegar essa matéria de matemática pra aprender, mas ela também é um pre-requirement, que é um pré-requisito para uma coisa maior que eu estou focando também aqui nos Estados Unidos. Então, se eu pegar essa matéria agora, não me sentindo preparada pra pegar essa matéria e tirar um B ali, o meu GPA vai pra baixo. E eu não posso affordable, eu não posso deixar que isso aconteça. Então eu mandei um e-mail pra outra professora, que é uma matéria abaixo dessa, que é uma revisão de álgebra, pra ver se eu podia entrar na aula dela, é uma aula online e tudo mais. Porque aí eu falei pra ela, né, então na teoria eu já posso pegar álgebra intermediária, só que eu não me sinto preparada, eu prefiro fazer uma revisão, você pode me adicionar na sua aula? Não sei se ela vai me adicionar, não sei se ela vai me responder, como é online, não é chegando no colégio que eu vou conseguir resolver isso, ela realmente é boa vontade do professor de me adicionar na aula. E isso começou a ficar na minha cabeça, eu tô até um pouco ansiosa, então eu vou tomar banho e vou passear com a Bela pra ver se minha ansiedade acalma um pouco. O mais engraçado é que isso aqui é um parque de cachorro, né, um parque pra cachorro. E tem muito mais gente, né, que nem tem uma menina ali que estendeu a canga e fica ali sem um cachorro, mas é feito pra cachorro. Tem gente... Voltei, eu almocei, são 1h10 da tarde agora, preparei um chá preto de pêssego e gengibre, é um iced tea. Agora eu vou lock-in por 3 horas, eu quero fazer as minhas 20 questões de matemática, e é isso, vamos agilizar. 5 horas da tarde eu finalizei as minhas questões de matemática, mas com o vídeo de ontem, com o vídeo de hoje, eu percebi que minhas horas, meu dia não está rendendo. Eu preciso de um horário fixo, eu sempre falei que encare os seus estudos como se fosse um trabalho, ou seja, estude no horário fixo, coloca ali nem que for um part-time, então eu tô precisando seguir meu conselho. E foi interessante entender que eu não tô com uma rotina muito fixa porque sempre acontece alguma coisa, né? Mas eu preciso encarar o estudo. Pra mim vai ser um part-time, porque eu não consigo vestir a skin do estudante de vestibular. Então a minha solução vai ser estudar de manhã e fechar umas 4 horas da minha manhã, ou estudar à tarde e fechar as 4 horas da tarde pra estudar. Eu estudei 1 hora e pouquinho, continuo na fração. Hoje eu falo que eu estou com um pouco... Gente, tem um pato aqui no meu jardim. Estou com mais facilidade. Fico feliz com a minha desenvoltura. Inclusive, tem que admitir que é burra, tem que admitir que não sabe, tem que admitir que não lembra. Por quê? Tinha uma coisa que eu coloquei no post-it que tava me incomodando, que era medidas, né? Que no caso é a unidade de medidas. Ou a gente usa square feet, a gente usa cups, a gente usa feet. Então, não lembrava como era a conversão, não lembrava da tabela, não lembrava praticamente nada, assim, logicamente que eu não sou uma bolsal, que eu não lembrava de centímetros, pra metros, pra quilômetros, né, e tal. Do básico. E era uma coisa que estava me incomodando, porque eu não vi 1, 2, 3 vezes o exercício do Enem, eu vi várias vezes. E, assim, eu acertei, acho que foi na sorte. Acertei que foi na sorte, porque eu desconsiderei o que eu tava falando sobre essas questões, né, e tal, e só fiz a matemática ali como eu achava e acertei. Mas, quando eu estava vendo uma questão de matemática agora com fração, apareceu novamente unidade de medidas. Eu falei, cara, não, já coloquei no post-it, tá aparecendo demais, deixa eu lá e ver. Parei a fração e fui procurar a unidade de medidas. Inclusive, eu coloquei ali na parede, embaixo de potencialização. Tá por ali, ó. Unidade de medidas. E é isso, gente. Tem que admitir que é burra e tem que tentar melhorar, entendeu? Vou andar com a Bela agora, com a minha cachorrinha. E quando eu voltar, fazer uma live no YouTube, vou ver como é que é. Porque o que acontece? Eu coloco meu celular pra gravar timelapse.
Só que, no passado, né, quando eu estava estudando aqui e tal, eu lembro que eu tentei fazer live na rede vizinha, que eu tenho mais seguidores e tudo mais, que era mais focado pros estudos, só que eu era um pouco burra em fazer live, ainda sou, e não deu muito certo, porque o pessoal ficava reclamando, falando, mirror, né, colocar um espelho na câmera, e eu não sabia fazer, eu só tava gravando, e eu tinha que estudar, entendeu? Eu tava estudando ali computação com matemática, não sabia que eu não tinha tempo ali pra chateada e nunca mais fiz live. Eu tentei um tempo, eu tava finalizando umas coisas e também tava comendo, vou arrumar minha mesa agora, pra eu fazer a live, que eu quero tentar e testar como é que vai ser isso. Here. Look at Bella. Grande, não tem um dia de paz. Falei, né, vou fazer meus exercícios de matemática e tal. Eu abri o e-mail do meu college pra ver se eu tinha um update. E a professora ontem, às 10 horas da noite, mandou um e-mail falando que ela tava me liberando pra fazer aula de introdução à álgebra, né? Que vai ser mais ou menos uma revisão, uma introdução da álgebra pra poder avançar pra álgebra intermediária. Fiquei super feliz. Vai ser online, então tinha que fazer um curso de 1 hora de pegar aula online. Fiz o curso, teve 3 questionários, respondi, sucesso, maravilha. Me registrei na classe, né? Aí eu peguei, tava usada, né? Tava confiante, mandei mensagem já pro professor de anatomia e fisiologia, porque é uma matéria que eu preciso pegar, que eu ia deixar pra pegar no SAM. Eu veio aqui pra pagar minha conta, né? Dessa aula de 4 créditos que eu peguei. Vai dar $1.300. Só que eu olhei, cara, 4 créditos por $1.300 tem uma coisa errada. No valor de estudante internacional. Porque uma estudante uma estudante daqui, do estado, vai pagar $600 por 4 créditos, né? Então eu tive que mandar um e-mail pro colégio. Só hoje é sábado. Eu não gravei ontem muito, né? Acho que só foi um take. Porque eu não estudei. Essa foi a simples realidade. De manhã eu tava tentando resolver um rolê no college, por conta que eles querem que eu pague como estudante out of state, né? Então, duas vezes, na verdade. Fica sendo 2 vezes mais caro. Enfim, e eu fui matriculada, né? Eu fui matriculada na revisão de álgebra, consegui pegar a minha aula lá de revisão de álgebra. E eu já tenho muitos deveres. E eu tô atrasada na turma, porque eu entrei ontem, mas a aula começou já faz uma semana. Então a gente já tem deveres pra entregar, já tem deadlines pra cumprir, já tem todas as provas de Scadle. Então é isso, eu tava estudando mais pra minha aula, né? Mas eu acho que isso também conta, né? Porque querendo ou não, acaba sendo matemática. Um pouco de vergonha nesse vlog. Eu não sei se eu vou postar, e se eu postar, vou finalizar esse vlog falando que o meu jeito de estudar pra medicina tá muito errado. Tá extremamente errado, eu sei, eu tô tentando entender o que tá errado, porque pra mim não é possível sentar a bunda na cadeira e estudar por horas, porque eu tenho eles. E não é porque eu não tenho disciplina ou não tenho foco. Não tem nada disso, até porque eu consigo sentar na cadeira e estudar por 3, 4 horas. Não me acho que eu tô sendo uma aluna elite pro vestibular, mas dentro do college, dentro das coisas que eu fiz aqui, sempre fui uma aluna elite. Assim, não é desculpa. Eu tô tentando entender o que tá de errado e eu preciso melhorar com o que estudar de acordo com a minha realidade. Eu sei que essa semana foi péssima e dá pra melhorar sim. E vou continuar tentando melhorar. E é isso, entendeu? Vou postar esse vlog sim, porque essa é a realidade, gente. Uma aluna não tradicional.